Bom dia, que Deus nos abençoe. Grande é o nosso privilégio de poder sermos corrigidos pelo Senhor através de Sua palavra. As aflições fazem bem? Poderiam elas serem bênçãos para as nossas vidas? Ou simplesmente seriam bênçãos à bonança, à abundância, ou a escassez também é uma bênção, ou a escassez também faz bem? Bem, nós vamos ver algumas escrituras para chegarmos a esta conclusão. Se realmente as aflições que vêm sobre nós podem também ser bênçãos, podem nos fazer bem. Davi, no Salmo, ou salmista, no Salmo 119, começando no verso 65, nós vamos ler. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Estranho, né? Mas analisemos bem isto. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Isso quer dizer, a aflição foi para ele uma bênção. Colocou ele para guardar a palavra de Deus. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Agora, ser afligido foi o meio que Deus usou para que ele aprendesse os seus estatutos. Foi o meio que Deus usou para que então o salmista pudesse guardar a palavra de Deus. Foi o meio que Deus usou para ele compreender de que ele é abençoador. Foi um meio que ele pôde aprender que a lei da boca de Deus é melhor do que inúmeras riquezas em ouro, em prata. Porque Jesus falou sobre isso. Ele deu exemplos. E a Bíblia, ela traz um conteúdo bem completo sobre isso, né? Nós encontramos em Hebreus capítulo 12 as correção sobre a correção. Então nós vamos compreender isto, que nós devemos amar a correção. Amar para que possamos então aprender
aquilo que realmente vai nos colocar mais perfeitos, de acordo com a vontade de Deus. Vejam bem que Jó escreveu no capítulo 5, quer dizer, Jó disse, né? Nós acreditamos que foi Moisés que escreveu este livro, né? No capítulo 5, no verso 7. No livro de Jó, capítulo 5. Nós encontramos, no verso 17, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Mas nós não queremos ser castigados, corrigidos, ensinados, admoestados. Nós não queremos que somente venham aquilo que nós pensamos que é bem para nós. Mas não tem um bem maior para o homem do que ele ser ensinado, ele ser corrigido, ele ser exortado para levar uma vida correta. Quantas crianças que, se tivessem sido corrigidas quando eram crianças, se tivessem sido ensinadas quando eram crianças, não se teriam tornado um desespero para os seus pais quando eles cresceram. Quantas crianças, muito conhecida aquela história da Suíça, daquele jovem que foi condenado à morte por causa de seus roubos, por causa de estar pegando aquilo que não lhe pertencia. E na hora da sua execução, muita gente presente, ele pediu para dar um beijo em sua mãe. Agora vejam bem, aquilo foi uma coisa inusitada e o juiz permitiu. Só que ao invés de dar um beijo, ele deu uma mordida arrancando um pedaço de sua orelha. Aquilo chocou todo mundo. Aquilo foi daquelas pessoas se irritarem mais contra ele. Que homem cruel, malvado, tirar a orelha da sua mãe? Aí o juiz então se interessou por saber por que ele fez aquilo. E ele responde: ela é culpada por eu estar nessa condição hoje, sendo condenado à morte. Se quando eu peguei aquela primeira coisa que não me pertencia, ainda na minha tenra idade, ela tivesse me afligido, ela tivesse me castigado, ela tivesse me ensinado, talvez eu não estaria aqui hoje, ainda moço, ainda jovem, sendo condenado à morte. Mas ela me acoitou, ela achou aquilo bom, ela me elogiou porque eu fazia aquilo, ela não me afligiu. O amor errado leva os pais a não corrigirem os filhos, o amor errado leva os pais a ficarem contra professores que querem que os filhos sejam corrigidos. É amor errado, porque o amor, ele é corretivo. Hebreus 12. Nós devemos amar na correção. Quando Deus nos corrige, quando Deus nos castiga, quando Deus nos aflige, Ele está nos amando. Então vejam bem,
aquele rapaz deu este exemplo para o mundo. Os pais têm este dever, esta obrigação de colocarem os seus filhos no caminho do bem, porque no caminho do mal não há necessidade que ninguém ensine a mentir, a enganar. Não precisa de ser ensinado, mas ser ensinado, como diz o salmista, como acabamos de ler. Ele falou corretamente, ele disse aquilo que deve ser dito e nós devemos apreciar. Antes de ser afligido, andava errado, criado à lei da natureza, fazendo o que bem entende, não respeita ninguém, não respeita a autoridade, não respeita os mais velhos, não respeita nem a si mesmo. Melhor foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Aprender de Deus, os estatutos de Deus. Paulo teve que sofrer uma queda. Paulo sofreu, ele sofreu por tudo aquilo que ele tinha feito de errado, para que então Deus pudesse colocá-lo como a luz dos gentios, como mestre dos gentios, como apóstolo dos gentios. É no sofrimento que se tira o melhor da pessoa. Nos prazeres, você não conhece o caráter da pessoa. Na aflição, você conhece quem é a pessoa. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Então é isso. As aflições fazem bem. As aflições são bênçãos. Paulo disse que ele tinha aprendido a conviver com a fartura e também com a escassez. Em tudo aprendi a viver. Mas se tem tudo o que quer na hora que quer, da maneira que quer, se torna exigente, não aprende a paciência. Mas Paulo aprendeu no sofrimento. E Jó diz para nós também sobre isto. Nós temos um Pai celestial, nós temos um Deus que nos ama, mas na hora certa, no momento certo, da maneira certa, Ele sabe como nos corrigir. E quando formos corrigidos por Ele, nós devemos dar graças a Deus. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, mas amemos a correção, amemos o castigo de Deus, porque ela vai nos fazer bem, ela nos alegra, ela vai fazer nós andarmos nos seus estatutos, fazermos aquilo que é correto. Então diz Paulo, então agora concluindo Hebreus capítulo 12, já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes,
sois então bastardos e não filhos. Então nós tivemos os nossos pais para nos ajudar, como diz no verso 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Sem a correção de Deus, nós jamais chegaremos a ser participantes de sua santidade. Porque, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Senhor Deus, te agradecemos pela correção da tua palavra, pelos ensinos, pela exortação, e ajuda-nos a amar a correção, a disciplina, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.